Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal, Aprendendo sobre a Bíblia. Hoje irei contar a história de Naamã, mas antes gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e comentar de qual cidade você está vendo esse vídeo. A menção de Naamã na Bíblia pode ser breve, mas sua família deixou uma grande impressão em Israel, e o que sabemos sobre Naamã e sua família, como seu casamento com Salomão afetou as gerações futuras. Naamã foi a esposa de Salomão, um rei sábio e renomado de Israel. Os amonitas não eram muito bem vistos pelos israelitas. Juntamente com os moabitas, eles até tentaram amaldiçoar Israel, contratando o profeta Balaão para esse propósito. A conexão de Naamã com os amonitas teve implicações sérias. De acordo com a lei divina, seus descendentes não poderiam entrar na Assembleia do Senhor até a 10ª geração. Quando os israelitas desobedeceram a Deus, adorando ídolos, ele permitiu que o rei de Moabe tivesse poder sobre Israel. Lançou um ataque feroz contra o povo e conquistou a cidade deles. É estranho que Davi tenha casado seu filho Salomão com uma amonita. Provavelmente Salomão estivesse profundamente apaixonado por Naamã. No entanto, esse casamento teve consequências negativas, não apenas para Salomão, mas também para as gerações futuras. O pai de Naamã provavelmente havia prestado ajuda a Davi e seu povo, quando estavam em apuros, no deserto. É possível que Davi tenha querido retribuir a gentileza ao casar seu filho com Naamã, mas isso resultou em uma união desigual entre Salomão e Naamã. Salomão inicialmente casou-se com a filha do faraó, o que era um casamento real legítimo. No entanto, ele logo se deixou encantar por várias mulheres estrangeiras, incluindo uma chamada Naamã. O problema é que Salomão acumulou um impressionante harém de 1000 esposas e concubinas. Como diz em 1 Reis capítulo 11 versículo 3, ele teve 700 esposas de linhagem real e 300 concubinas. As esposas de Salomão o desviaram de Deus, mesmo com um alerta de sua própria mãe, sobre o perigo que mulheres poderiam representar para os reis. Salomão continua a se envolver com essas mulheres de diversas nações, como moabitas, amonitas, edomitas, sidônios e hititas, e praticavam religiões diferentes com deuses estrangeiros. O trágico é que Salomão, inicialmente adorava o único Deus verdadeiro, acabou se desviando e construindo altares para esses deuses estrangeiros, promovendo a adoração de ídolos. Aqui vemos a violação de um princípio importante da lei de Deus. Em Deuteronômio capítulo 17 versículo 17 advertia que os reis não deveriam ter muitas esposas, pois isso os levaria ao desvio. Surpreendentemente, Salomão não foi o primeiro rei a quebrar essa regra. Seu pai Davi também tinha múltiplas esposas. Pode-se argumentar que Salomão talvez tenha considerado isso aceitável seguindo o exemplo de seu pai. Roboão nasceu um ano antes de seu pai Salomão assumir o trono de Judá e Israel. No entanto, ele não foi criado com os princípios e virtudes de Deus. Aos 41 anos, Roboão se tornou rei, após a morte de seu pai. No entanto, um homem estava prestes a voltar, Jeroboão. Enquanto Salomão ainda estava vivo, um profeta chamado Aías havia predito que Jeroboão se tornaria o rei de Israel. Descontente com essa profecia, Salomão tentou assassinar Jeroboão, forçando-o a se esconder. Após a morte de Salomão e a ascensão de Roboão, Jeroboão reapareceu, devido às ações controversas de Salomão. O Reino Unido de Judá e Israel começou a se desmoronar. Roboão buscou conselhos dos anciãos sobre o pedido do povo e eles o encorajaram a atender às súplicas dos israelitas e garantir sua servidão futura. No entanto, ele também consultou seus pares, que lhe deram um conselho oposto: aumentar a carga de trabalho. Infelizmente, Roboão optou por seguir o conselho de seus pares, resultando na perda de metade de seu reino. Durante o reinado de Roboão, a nação de Judá se afastou de Deus, criando altares e adorando ídolos, desobedecendo ao mandamento de Deus, de adorar apenas a Ele. Enfraquecida pelo pecado, Jerusalém foi conquistada por Sisaque, rei do Egito, no 5º ano do reinado de Roboão.
Os invasores saquearam o tesouro do templo do Senhor e do palácio, os escudos de ouro de Salomão foram levados, e Roboão teve que mandar fazer escudos de bronze. Ele permaneceu em conflito com Jeroboão, mas seu reinado chegou ao fim após 17 anos. Seu filho Abias assumiu o trono por apenas 3 anos. Após a morte de seu pai. No final das contas, Roboão e sua família deixaram um legado desastroso em sua esteira. É difícil definir o exato momento em que tanto Salomão quanto Roboão se afastaram de Deus. Foi quando Salomão ignorou a sabedoria e a palavra do Senhor, e tomou muitas esposas, ou foi quando ele construiu altares para deuses falsos. O pecado geralmente age assim, como uma ladeira escorregadia, um pequeno deslize leva a outro e outro até que a pessoa percebe que está em um abismo tão profundo que é difícil de sair. É importante lembrar que Deus tem o poder de renovar nossos corações, não importa o quão fundo tenhamos caído, como fez com Davi. Mas infelizmente Roboão não voltou para Deus, ele permaneceu no abismo do pecado, deixando uma história de desastre. A história da família de Naamá é triste, mas nos ensina lições valiosas. Salomão começou como um homem dedicado a Deus, mas afundou cada vez mais em padrões de pecado depois de tomar 1000 esposas, incluindo Naamá. Pode-se argumentar que seu filho Roboão teve um destino ainda pior, crescendo em um ambiente que não valorizava Deus, e continuando as tradições pagãs de seu pai. A história de Naamá nos lembra que nossa história familiar não precisa ser trágica. Não importa onde nos encontramos, Deus é o Deus da restauração. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever em nosso canal e deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Deus os abençoe.